Olá, eu sou Juliana Barcelos, seja bem-vindo ao Equilibramente. Hoje eu quero te convidar para uma reflexão que parece simples, mas que quando a gente para de verdade para olhar, muda alguma coisa por dentro. Não é uma reflexão sobre o que fazer, não é sobre produtividade, não é sobre meta, não é sobre resultado, é sobre algo muito mais silencioso que isso. É sobre o que a gente faz com o que muda. A vida não para. Ela muda de forma, muda de ritmo, muda de direção, às vezes suavemente, como uma estação que vai embora, sem avisar. Às vezes de uma vez só, como uma porta que fecha e não abre mais. E a gente tenta acompanhar. Mas tem horas que o corpo vai e alguma parte da gente fica. Fica esperando, fica segurando, fica vivendo num tempo que já passou. Você já percebeu como existe uma diferença enorme entre aceitar que algo mudou e sentir que aquilo mudou? A cabeça entende, o corpo ainda espera, o coração ainda segura. E é aí que mora uma dor muito específica. Não é a dor da perda em si, é a dor de continuar vivendo como se a perda não tivesse acontecido. É como se a gente insistir o suficiente, a vida voltasse a ser o que era. Mas ela não volta. Pensa numa situação que você conhece ou que você já viveu. Uma pessoa que continua num relacionamento que já acabou emocionalmente. Não porque ela está feliz, mas porque a ideia de que aquilo terminou ainda dói demais para ser real. Ou alguém que carrega um papel, uma função, uma identidade. Eu sou assim, eu sempre fui assim. Mesmo quando por dentro já não se reconhece mais naquilo. Ou ainda, alguém que perdeu uma fase da vida que amava e que passa os dias tentando recriar aquela fase, em vez de descobrir o que vem agora. Reconheceu alguém? Talvez até você mesmo em algum momento. Carl Jung dizia que nos tornarmos quem somos é um processo. Ele chamava de individuação. Mas o que poucos falam sobre esse processo é que ele não é só construção, é também desconstrução. Para se tornar quem você precisa necessariamente deixar de ser quem você foi. E isso exige um luto real, pelo que terminou, pelo que não veio, pelo que você era e já não é mais. Jung entendia que a psique humana resiste a essa perda, que a gente cria estruturas internas, padrões, repetições, justamente para não ter que encarar que algo acabou. Não por fraqueza, por proteção. Mas chega um momento em que essa proteção começa a custar mais do que protege. E aí entra algo que atravessa culturas, atravessa séculos, aparece na filosofia, aparece na clínica, aparece na vida comum. O sofrimento não está na mudança. O sofrimento está na resistência a ela. Não é a vida que dói, é a insistência em congelar o que já está em movimento. É o esforço enorme, silencioso, cotidiano, exaustivo de segurar o que já foi embora. E a gente nem sempre percebe que já está fazendo isso. Porque não parece resistência, parece amor, parece lealdade, parece força. Mas às vezes é só medo com outro nome. Medo de que soltar signifique perder de vez. Medo de que mudar signifique trair quem você foi. Medo de que se você parar de segurar, não sobre nada. E eu entendo esse medo, porque a gente que estuda o humano também é humano.
E eu conheço esse lugar de perto, o lugar de insistir numa versão de si mesmo que já não cabe mais, mas que parece mais segura do que o vazio de não saber ainda quem vem depois. Só que esse vazio não é o fim, é o espaço onde o novo começa. Quando você para de lutar contra o que mudou, algo interessante acontece. Não de um dia para o outro, não de forma dramática, mas aos poucos você começa a perceber que há energia disponível que antes estava toda ocupada em segurar. Energia para enxergar o que está aqui agora, para reconhecer quem você está se tornando, para viver dentro da vida que é e não só lamentar a vida que foi. Jung chamaria isso de movimento em direção a si mesmo. Eu chamaria de respirar de novo. Então, fica o convite de hoje. Não uma resposta, porque resposta você já tem dentro de você. Só uma pergunta. O que você ainda está tentando manter, que já mudou dentro de você há muito tempo? Não precisa responder agora. Deixa a pergunta trabalhar. Às vezes, ela precisa de silêncio para chegar onde tem que chegar. Esse foi o Equilibramente de hoje. Obrigada por estar aqui, por parar, por ouvir, por se permitir pensar. Cuide-se. Até o próximo episódio.